Fala pessoal, terceira aula em relação à função. Agora vamos entender como construir funções novas por meio das funções antigas. Lembra aquelas funções que a gente tinha estudado na aula passada? Como tinha representado cada uma a partir da sua lei de formação? Então, a gente agora vai começar a pegar aquelas funções e começar a transformar em funções novas. Como assim? Vejam, aqui temos como transformar funções a partir do deslocamento vertical do eixo Y e horizontal do eixo X. Então temos aqui, quando Y é igual a f de x mais c, ou seja, esse mais c aqui, significa que a gente vai ter um deslocamento para cima. De quanto? Da unidade que ele fala aqui. Eu coloquei esse c de uma maneira que a gente possa representar. Se fosse 2, 2 unidades acima. 3, 3 unidades acima. E assim vai. Aqui temos que y é igual a f de x menos c. Ou seja, vamos deslocar unidades para baixo. Essas unidades para baixo são muito importantes, porque o deslocamento tem que ser feito na medida do eixo y. E esse daqui, temos que y é igual a f de x mais c. Aqui a gente vai deslocar na direção da horizontal. Aqui vamos deslocar no sentido da esquerda. Então, toda vez que estiver somando mais c, dentro do parênteses, vamos deslocar para o sentido da esquerda. E toda vez que estiver subtraindo c, ou seja, y é igual a f de x menos c, vamos deslocar para a direita. Então, esse é o caminho do deslocamento de um gráfico. Temos aqui a nossa função, em que y é igual a x mais 4. Vamos tentar representar essa função aqui a partir de um gráfico. Então, sabemos que a função ela pode ser criada a partir de outras, ou seja, das antigas que a gente tinha estudado. Essa daqui é muito similar à função que y é igual a x. Ou seja, todo o deslocamento vai ser de x, que será igual a y. Então, temos que essa função aqui, de y igual a x, é representada por essa função. Ou seja, temos que gravar aquelas funções que vimos na aula passada. Percebam o seguinte, essa função aqui é y igual a x. Só que essa daqui é y igual a x mais 4, ou seja, mais 4. Mais 4, então eu tenho um deslocamento 4 unidades para cima. Então, 1, 2, 3, 4. Ou seja, o meu gráfico ele vai partir deste ponto, porque agora ele foi deslocado 4 unidades para cima por conta do mais 4. Então, essa minha função aqui, ela é representada como y, que é igual a x mais 4. Certo? Bem tranquilo. É só olhar a questão do deslocamento em cada uma delas, pega uma função e vai traçando os seus respectivos gráficos. Aqui temos a questão das expansões e comprimir. Veja, toda vez que o nosso C, que foi aquele valor imaginário que a gente deu, for multiplicado pelo meu f de x, ele vai expandir na vertical. Então, ele vai começar a expandir na vertical. E toda vez que a gente estiver dividindo o meu f de x, a gente vai comprimir ele na vertical, seja no meu eixo y. Toda vez que a gente estiver multiplicando aqui dentro o valor de x, a gente vai comprimir na horizontal. E toda vez que a gente estiver dividindo esse valor de x, a gente vai expandir na horizontal. Então, vocês precisam ter foco em relação a cada um dessas dicas, porque a questão da expansão e de comprimir pode variar em cada um desses casos. Agora fazemos o seguinte, vamos traçar agora, a partir dessa lei, o nosso gráfico. Ou seja, vamos partir da ideia de gráfico que a gente conhece. Esse gráfico aqui a gente conhece, é uma função do primeiro grau. Então a gente parte a partir dessa função, em que y é igual a x. Então fazemos o nosso primeiro traçado, em que y é igual a x, traçamos. Esse aqui é o gráfico em que y é igual a x, da nossa função do primeiro grau. Agora vamos ter que multiplicar esse termo por 2. A gente tinha visto isso. Multiplicando por 2, a gente vai expandir
na vertical. Então quer dizer que este nosso gráfico agora, da nossa reta, ele vai ser expandido na vertical. O que quer dizer que vai ficar y é igual a 2x. Este gráfico agora, a nossa reta, ela vai ser mais inclinada. Perceba agora a inclinação dessa nossa reta. Então, isso significa a questão de expandir verticalmente. E agora, para terminar, a gente soma mais um. Somar mais um significa dizer o deslocamento vertical. Então, construindo o último gráfico, temos aqui a nossa função que ela foi expandida, só que agora ela vai começar a partir do 1. Então, ela vai ficar mais ou menos deste modo. Ou seja, essa nossa função é o y, que é igual ao 2x mais 1. Então, partimos da nossa função origem até chegar à função nova que a gente pediu, que é de y, que é igual a 2x mais 1. Até aí, tranquilo? Agora a gente vai para a questão da reflexão. Tendo y, que é igual a menos f de x, a gente vai ter uma reflexão em torno do eixo x. E tendo y, que é igual a f de menos x, teremos uma reflexão em torno do eixo y. Então, isso tem que ser levado em consideração. Temos aqui y, que é igual a menos raiz de x, e y, que é igual a raiz de menos x. É diferente? Com certeza. Sabemos que a nossa função origem, a parte dessa aqui que a gente viu aula passada, é de y, que é igual a raiz de x. Essa função que a gente representou desta maneira, certo? Este é o gráfico da nossa função de y igual a raiz de x. Agora a gente vai fazer as seguintes reflexões. Tem um menos aqui, ou seja, é essa função a partir desse menos. Então, ó, temos raiz de x, que é essa função. Com o menos daqui, é ligado a essa reflexão, que ela é em torno do eixo x. Então, essa nossa função aqui, a gente vai refletir ela a partir do eixo x. Então, ela deveria ser feita aqui. Esse é o nosso eixo x. Então, ela vai ser feita deste modo aqui. Uma reflexão a partir do eixo x. E por fim, temos que y é igual a f de menos x. Y é igual a raiz de menos x. Coincidente. Então, essa aqui vai ser uma reflexão em torno do eixo y. Aqui está o entorno do eixo y. Ela seria feita deste modo. Então, ela será executada desta maneira. Então, galera, este aqui é um dos assuntos mais importantes que a gente tem em relação a construir novos tipos de funções a partir das antigas. Beleza? Compartilhe esse vídeo para mais convidados entrarem e adquirir mais conhecimentos como esse.